Neste vídeo vou começar a explicar então o que é que nós podemos fazer através do C# para criarmos um mecanismo de impressão de documentos. Uma das principais características de qualquer aplicação de computador, neste caso aplicações de produtividade, não estamos obviamente a falar de jogos nem nada do género, estamos a falar então de aplicações para desktop, para, enfim, registro de dados, etc. E uma das principais características é ter um sistema de impressão de informação, isto é, podermos imprimir dados a partir da nossa aplicação. De uma forma bastante comum, o que habitualmente acontece com quem desenvolve aplicações para desktop é a utilização de software proprietário para a criação de relatórios. Isto é, temos, por exemplo, um dos sistemas mais conhecidos, que é o Crystal Reports, que é um mecanismo completamente autónomo relativamente ao desenvolvimento em C#, mas que nos permite, estando instalado e estando integrado na nossa aplicação, criar relatórios automáticos. No nosso caso concreto aqui, na aprendizagem do C#, eu vou mostrar que mecanismos é que, de uma forma nativa, o C# tem para criarmos então um sistema de impressão. Ora, eu vou então criar aqui um novo projeto, New Project, vai continuar a ser uma Windows Forms Application, ok? E vou colocar aqui impressão. Vou chamar impressão 1, não sei se depois eventualmente será necessário criar mais do que um projeto. Vamos então criar aqui o nosso projeto e, como podem ver, é simplesmente um formulário comum a todos os outros formulários que nós fizemos nos vídeos anteriores. Eu vou adicionar aqui um botão, que é o botão que nos vai permitir executar uma determinada informação, ok? Ora, o que acontece então de uma forma genérica é o seguinte: nós temos aqui na parte do Toolbox, temos aqui uma parte designada por Printing, e como veem não existem até muitos elementos relacionados com o Printing. Vamos ver, não vamos ver todos, eventualmente vamos falar praticamente todos, mas vamos ver aqueles que são os fundamentais. Temos aqui um Print Document, um Print Dialog, Print Preview Control, etc, etc. Vamos começar aqui a fazer uma breve introdução e depois vamos ver como é que, através de GDI+, isto é, dos mesmos mecanismos que utilizámos nos vídeos anteriores para desenhar, como é que nós podemos então criar as nossas folhas e podermos começar então a imprimir informação. Antes de avançar, contudo, aqui para a exploração destes objetos e também do mecanismo que utilizamos para imprimir, eu vou ter necessidade de instalar aqui uma impressora na minha máquina virtual, de referir que para testar este tipo de mecanismos, e uma vez que não queremos obviamente gastar papel, eu aconselho a que seja instalada uma impressora virtual, isto é, uma impressora que vai imprimir para PDF. Eu vou já mostrar como fazer isso, e também obviamente ter o Acrobat Reader instalado para lermos os ficheiros com formato PDF. Para instalarmos uma impressora, como podem verificar aqui, neste caso nas minhas impressoras e dispositivos, eu neste momento não tenho qualquer tipo de dispositivo aqui instalado, a não ser aqueles que por defeito vêm com Windows, neste caso o Microsoft XPS Document Writer, que me permitiria também visualizar as impressões, mas neste caso concreto eu vou instalar aqui uma impressora virtual, um criador de ficheiros PDF. Se não tiverem criado, podem sempre fazê-lo da seguinte forma: bastará ir aqui, existem várias versões, mas bastará virem aqui ao Google e pesquisar por Bullzip PDF, ok? E vai aparecer aqui um resultado que é o Bullzip PDF Free Printer, neste caso, freepdfprinterbullzip.com. Podem clicar aqui, é gratuito. Se fizerem aqui o download, vai aparecer aqui um quadro com recomendações para o facto de ser single user ou então para pagamento de licenças. Não vamos pagar qualquer tipo de licença. Quando clicarem aqui em Click Here to Download, ele vai pedir um endereço de e-mail. Deverão colocar o vosso endereço de e-mail, porque será para o vosso endereço de correio eletrónico que será enviada a hiperligação para vocês poderem descarregar esta impressora virtual. Eu, entretanto, já fiz esse procedimento. Vou aqui à minha pasta de transferências, onde eu tenho a minha impressora já descarregada. Neste caso aqui, vamos aqui a Downloads e temos este ficheiro que é o Setup Bullzip PDF Printer. É um ficheiro apenas com 10 MB, mas depois vamos ter aqui um aspecto fundamental para que ele funcione durante o processo de instalação. Eu vou fazer aqui um duplo clique para instalar este ficheiro. Vou aqui fechar apenas para não confundir aqui o ambiente de trabalho. Ok, vamos aqui clicar em Run.
ok? Vamos continuar aqui em inglês, ok? Vamos aceitar aqui o contrato, clicar em Next e clicar em Next. E agora, nestas opções que aqui estão, por vezes somos levados a crer que estamos a instalar software que não é necessário, isto é, estamos a instalar publicidade ou barras de ferramentas para os nossos browsers, etc. Neste caso concreto, não. Neste caso concreto, é mesmo necessário que estes três opções, ou estas três opções, estejam ativas. Caso concreto, este Bullzip PDF Printer não vai funcionar, ok? Durante o processo de instalação, ele vai fazer o download destas pequenas aplicações. Vai ser extremamente rápido. Vamos aqui clicar em Next. Vamos aguardar que o sistema faça aqui então a sua instalação e enquanto a instalação prossegue, o que é que acontece neste caso? Eu vou criar aqui durante os próximos vídeos exemplos sobre os mecanismos de impressão, mas em vez de imprimir para uma impressora real, eu vou imprimir para esta impressora fictícia. O que ela vai fazer de uma forma genérica é criar um documento PDF que vai ser guardado aqui no ambiente de trabalho, mesmo com o nome document.pdf, ok? E sempre que eu mandar imprimir a minha aplicação, é esse documento que vai ser criado como se fosse uma página real, ok? Ora, neste momento estamos praticamente no final da instalação desta impressora. Vamos aguardar apenas mais alguns instantes. Ok, ele vai fazer aqui o download de mais uma das três aplicações, ou neste caso são três scripts que são absolutamente fundamentais para que o sistema funcione. Ok, ele vai agora reiniciar o spool da impressão e, à partida, a impressora estará praticamente instalada. Vamos já verificar aqui nos nossos dispositivos. Ok, cá está, a impressora foi instalada com sucesso e cá está Bullzip PDF Printer e definida como, ou melhor, colocada como pré-definida. Se não tiverem a vossa impressora pré-definida para este sistema virtual de criação de documentos, bastará fazerem um clique com o botão direito do rato e definir como impressora por defeito, ok? Neste caso em inglês, Set as Default Printer, em português será definir impressora por defeito, ok? Temos então aqui a nossa impressora instalada, eventualmente agora abre uma página de internet do Bullzip, ok? Nós não vamos deixar sequer que ela carregue e vamos voltar ao nosso Visual Studio. Estamos então de regresso aqui no nosso Visual Studio para falarmos então como é que o C# pode imprimir documentos. E de uma forma genérica eu já tinha falado aqui então da existência deste espaço Printing, que contém vários elementos. Eu vou começar por falar naquele que é fundamentalmente o principal, que é o elemento Print Document, ok? E este elemento Print Document diz exatamente isto, reparem ali na descrição. Defines an object, ok? Eu vou colocar outra vez. Defines an object that sends output to a printer. Isto é, eu vou arrastar aqui este objeto para o interior do meu formulário. Mas, no entanto, reparem o que é que vai acontecer. À semelhança do que acontece com o timer, este objeto não tem uma apresentação visual. E, por conseguinte, ele vai existir aqui apenas neste rodapé do meu formulário e contém também um conjunto muito limitado de propriedades. A primeira propriedade que eu vou alterar é exatamente o seu nome. Neste caso vou colocar documento, ok? E o que vai acontecer então é o seguinte: a partir deste momento, sempre que nos quisermos referir a este objeto que aqui está, no nosso código de programação, vamos nos referir a ele como documento. Ora, o documento tem tem apenas 2 ou 3 eventos associados. E tem o print page, end print, begin print. Ora, o que acontece genericamente, vamos esquecer aqui este por instantes, ou eventualmente nem sequer iremos falar sobre ele. O que acontece genericamente é o seguinte: este evento é iniciado quando nós damos instruções para que seja impresso o documento. A seguir a este evento é feito o print page e depois o end print, quando o documento está impresso. Ora, o que nós vamos querer aqui associar a este documento é o seguinte: se eu fizer aqui um duplo clique, reparem, ele não faz rigorosamente nada, ok? Portanto, se eu tentasse aqui abrir um clique, ou se fosse o que fosse, ele não abria rigorosamente nada. No entanto, ele aqui não abriu por uma questão de erro, ok? Porque às vezes acontece. Ele abre por defeito o print page, ok? E o print page, eu vou aqui gravar, ok? Vamos aqui fechar a nossa aplicação. Às vezes acontece com o Visual Studio. Vamos aqui fazer um Close Solution. Vamos abrir novamente
e para que este problema seja aparentemente resolvido, que é o problema que por vezes acontece quando nós fazemos um duplo clique e ele não abre os nossos eventos. Ora, reparem então, quando acontece aqui um duplo clique, ele vai abrir automaticamente o seu evento por defeito, que é o evento print page. Okay? E portanto, nele não inicia o evento begin print nem o end print. Inicia o print page, que é o evento que eu referi, que é aquele que acontece pelo meio. Ora, o que é que acontece com este evento? Ele não vai acontecer por defeito quando nós iniciamos a nossa página. Okay? Apesar de ele não ter lá qualquer espécie de código neste momento, esse evento não foi despolutado. Ele só vai ser despolutado quando eu der instruções a este documento para imprimir. Eu posso dar instruções a este documento para imprimir da seguinte forma. Se eu clicar aqui, duplo clique no botão 1, eu posso chamar documento. Okay? E vamos reparar que quando eu coloco um ponto e vou aqui à minha lista de IntelliSense, eu tenho várias propriedades, métodos, etc. e eventos que eu posso aqui manipular. No entanto, aquele que nos vai aparecer logo por defeito é o print. Okay? E quando eu defino aqui document.print, eu genericamente estou a dizer o quê? Anda documento, imprime. Ora, imprime o quê? Aqui é que vai estar o segredo do mecanismo de impressão. O que é que o documento vai imprimir? Bom, ele vai imprimir o conjunto de instruções que eu colocar aqui no seu interior. Eu vou aqui alterar até a ordem para colocarmos o evento de clique no topo e depois vamos ter aqui, eu tenho sempre esta ideia de colocar uns separadorzinhos que ajudam, de facto, a ter uma leitura mais facilitada do código. Okay? Mas isto é apenas uma opinião pessoal. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte. O botão 1, clique, faz o quê? Dá, neste caso, instrução para iniciar a impressão. E aqui é que vai acontecer a magia da impressão. Okay? Imprime os dados no documento. Ora, o que é que nós vamos aqui encontrar dentro deste print page? Vamos encontrar aqui um método que tem aqui dois parâmetros, o sender e um system.drawing.printing.printPageEventArgs. Ok? Muito complexo aqui este sistema, mas de facto não é assim tanto quanto isso. Se nós quisermos aqui colocar este using, ok? Eu posso simplesmente chegar aqui a selecionar tudo aquilo e vou colocar aqui no topo using, ok? System drawing.printing, ok? E vamos agora aqui simplesmente fazer o quê? Vamos aqui remover toda esta parte e vamos aqui deixar aquele espaço ali. Vamos ver se há algum erro. À partida não haverá, porque estamos diretamente a indicar que vamos utilizar este namespace na nossa aplicação. Ok. Muito bem. Não seria necessário fazer aquilo que eu fiz agora, mas de qualquer das formas fica mais curto ali a nossa escrita. Ora, o que acontece é o seguinte. Eu vou aqui reduzir os meus painéis para ver apenas o código. Vão com certeza ver aqui alguma similaridade com algo que temos visto nos vídeos anteriores. Quando eu chamo o evento e coloco aqui um ponto, reparem que ele tem aqui poucas instruções. Tem uma que diz cancelar, tem outra que diz has more pages, margin bounds, page settings, etc. Mas tem uma que é muito interessante, que é o graphics. Ora, e se nós nos recordarmos dos vídeos anteriores, o graphics genericamente é o mesmo elemento que é utilizado no GDI Plus para desenhar. E por isso, quando eu clico aqui no botão, vão aparecer exatamente os mesmos elementos, neste caso draw image, draw lines, draw string, etc., para eu poder desenhar elementos na minha folha, ok? Claro que eu vou ter a possibilidade, através do noutros parâmetros que tem aqui atrás, e não só aqui, de definir page settings, ponto, bounds, color, as margens, o tamanho do papel, tudo isso. Okay? Iremos explorar alguns deles nos vídeos futuros. Mas, no entanto, sempre que eu quero desenhar qualquer coisa na minha folha, eu vou utilizar o Graphics. E depois posso fazer diretamente o seguinte, Draw String, por exemplo. Eu quero desenhar um texto. E reparem que toda a informação que aqui aparece é exatamente o mesmo tipo de estrutura de métodos e parâmetros utilizada no GDI Plus. Ora, neste caso concreto, eu para desenhar uma string, eu sei que vou necessitar do texto, string texto, vai ser igual, esta é a primeira frase impressa, ok? Por C#.
vamos colocar assim, uma espécie de mensagem inaugural. Eu vou precisar de um tipo de letra, então font, letra, é igual a new font, vamos dar aqui o nome Arial, ora, o tamanho vai ser 14, o font style vai ser bold, que é para ser bem visível, e o graphics unit.pixel. Vamos precisar também de dar uma cor ao nosso texto. Então vamos colocar aqui um solid brush, mas poderemos fazê-lo, não, vamos colocar aqui solid brush, cor é igual a new solid brush color.black. Ok? Vamos necessitar também de um determinado ponto, a localização onde nós vamos colocar o nosso texto. Então vamos fazer aqui um point e depois vamos ver que existem outras alternativas, ou neste caso point, ponto, é igual a new point. Vamos colocar aqui as coordenadas 100,100. Okay? E não esquecendo nunca que quando falamos de coordenadas, se imaginarmos aqui este espaço retangular como o nosso mecanismo de coordenadas, estamos a contar do 00 aqui no cimo, depois temos o primeiro valor, o 100, que corresponde ao x, 100 para a frente, e depois os 100 para baixo, que é contando daqui para baixo. E, portanto, estamos a falar aqui na nossa página de papel e na coordenada 100 por 100 vai escrever o texto que ali está. Vamos então dar a instrução para imprimir, que neste caso genericamente é desenhar o texto na folha. Ora, o que nós vamos colocar aqui é e.graphics.drawString, ok, drawString, e agora vamos passar aqui para dentro os parâmetros que nós queremos. Texto, ok, que é o nosso texto. Depois temos ali a font, é a letra. Depois o brush, é a nossa cor. E depois o nosso ponto, ok? Vamos então verificar o que é que acontece quando agora executamos este código. Vamos fazer aqui um start e, reparem, não vai aparecer rigorosamente nada até ao momento em que eu clicar aqui no botão 1. Quando eu clicar aqui no botão 1, o que vai acontecer é o seguinte: não há pré-visualização. Genericamente eu estou a dizer diretamente ao meu sistema para imprimir diretamente para a impressora o documento que eu estou aqui a tentar gerar dentro deste evento, ok? Iremos depois ver como é que existe a possibilidade de nós podermos pré-visualizar a impressão. Por agora, quando eu clicar no botão 1, a impressora iria começar de imediato a imprimir. Ora, neste caso concreto, uma vez que temos uma impressora virtual instalada, o que acontece é que vai aparecer aqui este quadro do Bullzip PDF Printer, no meu caso concreto. E cá está ele indicando que vai criar então aqui o documento no meu ambiente de trabalho. E depois tem aqui esta opção que diz Open the Document After Creation. Eu vou deixar aqui disponível esta opção para não ter que ir lá ao meu ambiente de trabalho fazer um duplo clique por cima do documento. Vamos fazer aqui Save. E se tudo correr bem, o documento vai ser aberto e cá está então aqui, vamos aqui esconder um bocadinho, ok, cá está então a nossa folha completa e cá está a folha com o texto. Esta é a primeira frase impressa pelo C# e como podem verificar, se tivessem enviado diretamente para a vossa impressora, ela de imediato iria começar a engolir a folha e iria imprimir esta frase. No próximo vídeo vamos continuar a explorar estes mecanismos de impressão no C#.